Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a todos, dizer da satisfação imensa de estar presente, podendo conversar com os senhores e tentar sensibilizar os senhores para a grande mensagem, nesse momento do século XXI, que a doutrina dos Espíritos tem. É deveras interessante que cada um, particularmente aqueles que, nesse momento, se atêm a participar daquilo que nós chamamos, não é, doutrina espírita. A doutrina espírita precisa, com a maior urgência possível, ser contextualizada. Não é só a doutrina dos espíritos, é a ciência, a própria filosofia e todos os conhecimentos que nesse momento estão codificados ou armazenados. É muito importante, particularmente na casa espírita, que haja capilaridade. Então, cada médium, o conjunto e a relação crítica inteira da casa espírita tem que ser capilar. Mas para que seja capilar, portanto aberta, em primeiro lugar nós temos que perder alguns vícios que são extremamente, retumbantemente negativos, não só à casa espírita, mas a todas as religiões e até à ciência. É a não linearidade. Nós não somos lineares. Nós, não sendo lineares, tudo no universo é indeterminado. Então, a casa espírita não pode ficar fazendo fé de ofício em mensagens extremamente ortodoxas, não é, vencidas, depois de 1930, e foi evoluindo, 50, 60, 70, 2000, não é mais possível. Nós temos uma outra mensagem. Nós estamos sob o efeito do salto quântico. Desde uma pessoa, a mais humilde, por exemplo, analfabeta, lá no Baixo Solimões, ela está sofrendo a influência do salto quântico. Todos estão sofrendo a influência do salto quântico. Nós vamos nos transformar mais do que nos transformamos nesse momento. Todos os senhores devem estar preparados para uma grande transformação integral. Uma das primeiras perguntas que os senhores têm que fazer é por quanto tempo nós seremos filhos de mulher? Quanto tempo? 20 anos? Eu não acredito em 20 anos. Nós vamos para tubos de ensaio. O Estado, por quanto tempo nós teremos estados independentes, senão um governo regencial de todo o planeta? É preciso perguntar por quanto tempo. Nós criamos, veja, nós não temos pensamento analítico. Então, como não temos pensamento analítico, a ciência oficial, veja, e não aquela que está codificada nas universidades, que infelizmente eles não estão, e eu posso dizer isso porque eu sou professor universitário, tenho uma titulação universitária, aliás, em 2 ou 3 escolas, e eles são absolutamente ortodoxos em torno da linearidade e da determinação. E isto tem gerado, particularmente um país pobre como o Brasil, a pior de todas as crises. Nós vivemos sem pesquisa, nós não temos, nesse momento, aquela relação chamada, não é, de extensão, onde professores universitários, auxiliares de ensino, assistentes, fariam imediatamente o esforço e levariam para o povo a mensagem traduzida num nível de ciência. Não fazemos nada disso. Nós temos uma escola morta, da pré-escola até a universidade e a pós-graduação, absolutamente morta. Os centros universitários e os departamentos universitários estão com as prateleiras todas lotadas. E todos os conteúdos, a lotação e todas as teses, as dissertações de mestrado e os trabalhos de ofício para a graduação, todos vazios. Absolutamente vazios. Absolutamente vazios. A não ser, quem sabe, a Universidade de Campinas, nesse momento, que está fazendo um grande trabalho de condução de energia, o restante é crítico. Absolutamente crítico. Vamos pagar por isso, meus amigos. E pagar muito caro, nós brasileiros. Não se brinca com o conhecimento como nós estamos brincando. Nós estamos praticamente deixando para depois. E nós não podemos. Veja, há cientistas que nesse momento não conhecem um conceito que os físicos quânticos já admitiram: o autor, o ator e o portador da cultura é o espírito. Todas as vezes que eu pegar isto aqui, isso é uma realidade física, se disser, assentada em uma ordem não física, espiritual. Não sou eu, nem o espiritista dizendo. É
a ciência quântica. Está dizendo abertamente, para quem quiser ouvir. Tem livros escritos, teses de doutoramento e propostas as mais intensas possíveis. Os que não querem ouvir se fecharam. Acham que não há possibilidade. Vejam, mesmo com essas dimensões teoremáticas, matemáticas ou de física, mesmo as pessoas mais ignorantes nesse momento, elas estão sob o efeito novo do salto quântico. Os senhores não têm a menor dúvida. Essa crise que nós estamos vivendo nesse momento de governos, essa crise que nós estamos vivendo nesse momento que sistematiza a criação de um momento novo. Em primeiro lugar, nós vamos ter que alcançar, vencer essa determinação, o espírito de determinação e vencer a linearidade. Nós não somos nem lineares e nada no universo acontece no sentido determinado. Vencido este binômio, nós vamos imediatamente alcançar uma coisa chamada código básico do universo. O centro espírita não poderá vir aleatoriamente jogando as chamadas metáforas que eles dizem espíritas, mas que não o são, sem nesse momento fazer um cruzamento entre o código básico do universo e o código básico de cada um de nós. Cada um de nós tem um código básico. E o universo tem um código básico. Quando Lavoisier disse que nada se perde, tudo se transforma, ele já estava prevendo essa dimensão no sentido do universo. Esse é o momento que eu aconselho-vos a imediatamente fazer um pouco de juízo crítico sobre o mundo e perguntar se os senhores têm condições de mundanizar-se mais. Porque enquanto nós não mundanizarmos mais, é o que a Europa fez nas 3 últimas décadas, nós continuaremos destruindo a natureza. Nós temos que nos mundanizar. Nós temos que, nesse momento, voltar a olhar para o céu, que não é céu, nem não é uma dimensão, nesse momento, absolutamente mecânica, como a física não é? A mecânica queria. É a instalação de um momento novo, plasmático de cultura. Eu e os senhores somos os construtores do universo. O universo não é mecânico. Ficou tão mecânico que foi fácil a universidade dar um passo para segurar todo mundo e os chamados pensadores da física clássica. O que é que eles passaram a dizer? Eles passaram a admitir uma lógica estática, uma lógica sólida. Só eles podiam admitir isso. Não há lógica sólida. Lógica de pensamento. Criaram imediatamente, vejo, uma pseudo-filosofia de pensamento. E alguns deles são, inclusive, quando ouviram falar na física quântica, estão com medo da inteligência artificial, que nós não devemos temer de maneira nenhuma. Nunca a inteligência artificial iria nos destruir, porque não há possibilidade de, atrás da inteligência artificial, está uma inteligência humana. Quem sabe, alguns de nós têm essa necessidade até de destruir os outros. Então a gente pode transferir para computadores, não é? Essa dimensão e criar algumas crises existenciais ou vivenciais, mas todas elas contidas pela inteligência humana. Enquanto nós nunca alcançaremos, não é, uma leitura dinâmica, um aspecto, por exemplo, de uma linguagem cósmica, não. Nós teremos que reunir partes, meus amigos, continuamente. Por isso, Deus nos deu a possibilidade, através da nossa inteligência, de criarmos computadores e algoritmo. E estamos em uma grande linha de algoritmos. Um conjunto sistemático de valores que nos permite fazer comparações. Porque, como não temos essa visão analítica, imediatamente precisamos desses algoritmos para que possamos realmente resolver alguns problemas, alguns desafios. Mas isto não impõe a nós um dogmatismo, um sacralismo, que seria o mesmismo em todas as coisas. Nós fazemos as mesmas coisas, nos datamos, são aqueles indivíduos que vão para as salas de aula, ou mesmo os centros espíritas, assim, costumo dizer que esse indivíduo é datado. Porque o que era ontem não é hoje. Mesmo o conceito que a gente traz hoje, ele já está alterado. Tudo está alterado. Absolutamente alterado. Nessa alteração, que vai à alterabilidade, a gente precisa perguntar, numa linha nossa de compreensão objetiva e subjetiva dos conceitos doutrinários espíritas, o que é que está em mim?
Vejam, meus amigos, eu e os senhores, que não temos pensamento analítico e nem visão analítica, estamos na fila da morte. Nós estamos vivendo dentro de uma seta do tempo e sabemos que vamos rapidamente, num finito material, deixar de ser, materialmente. Na dimensão do espírito, não, nunca continuaremos. Nessa força de continuarmos, nessa visão crítica do espírito, a gente precisa entender uma coisa: o espírito é vivo. E o espírito, sendo vivo, ele pega o passado e transita para o futuro. Nós não temos condição de fazer isso, por isso precisamos de algoritmo. Nós não temos condições, por exemplo, nem matemáticas, nem de física, nem de ciência quântica, de fazermos grandes sínteses e imediatamente alcançarmos resultados fabulosos. Nós temos que reunir partes. Sempre. Os espíritos são o contrário. Agora, desgraçadamente, optamos, inclusive grande parte dos centros espíritas, quase para um processo de milagre. Quase. É uma coisa tenebrosa. É espírito que vem à Terra, que prejudica, que fica do meu lado, que incomoda crianças. Quer dizer, nós não acreditamos certo em Deus. Porque Deus é a supremacia do equilíbrio. Ah, mas Kardec viveu no século XIX com uma grande influência da Igreja, enorme. E a obra de Kardec, vejo, precisa ser contextualizada. Ela não é de maneira nenhuma intocável. Ninguém vai destruir os princípios. Mas alguns dos conceitos é preciso repensar. Particularmente agora, depois do salto quântico. Não é possível. Não é possível continuar dizendo que na minha casa eu não durmo, que tem um espírito que me prejudica. Quando eu tenho que saber, e é tudo contraditório. Porque sou capaz de dizer, o neto que eu estou tendo é meu irmão que desencarnou, quem sabe, há 2 meses. Não conhece o Espiritismo. Infelizmente, são espíritas que não conhecem o Espiritismo. Só para os senhores terem ideia, eu ou os senhores desencarnados hoje, na textura da contagem desse tempo da seta, de um modo geral, nós estamos vivendo entre 65 e 80 anos. A média para reencarnarmos depois de desencarnado hoje seria no mínimo 70 anos. Porque nós não podemos reencarnar e cair na mesma mentalidade que nós deixamos a Terra. Nós iríamos sofrer muito e mudaríamos muito pouco. Então, vejam, em contrapartida, estão dizendo que os espíritos desencarnam e ficam na Terra a perturbar as outras pessoas. Quer dizer, isso não é uma mensagem para transformar, é uma mensagem para alienar. É uma mensagem para alienar. É uma mensagem que foi decodificada, trazida em grande estilo para fazer controle. E a doutrina dos espíritos não precisa de controle. Ela tem como mote principal, nós deveríamos ensinar na entrada das casas espíritas, aqui se ensina a pensar, e não o que deve pensar. Qualquer escola, desde o ensino do infantil até o pós-graduação, teria que trabalhar isso. Nós não ensinamos o que pensar, ensinamos a pensar. Mas enquanto nós tivermos uma capacitação com avaliação crítica nas escolas de 0 a 10, que o aluno tenha que fazer exatamente o que eu disse, o que está nos manuais, nós não vamos ter. Nós chegamos ao descaso, tendo em vista o sistema linear, que só se atende o excepcional para menos, não o excepcional para mais. Nós não temos uma universidade que tenha um corpo docente vinculado e que diga esses indivíduos, matemáticos, físicos, químicos, ou nas ciências sociais aplicadas, que vão atender o excepcional para mais. Nós destruímos os excepcionais para mais. Aliás, nós até resolvemos trazer algumas titulações. Não é? Nós dizemos que ele é hiperativo e imediatamente queremos controlá-lo quase como uma camisa de força. E o destruímos. 5, 6 anos, ele está destruído. Absolutamente destruído. Porque não tínhamos preparo para receber. Enquanto está os Estados Unidos, a própria Argentina, já com doutores com 12 anos. Grandes matemáticos, físicos, químicos. São espíritos pontuais. Não esqueço que eu disse, o espírito é livre e vivo. Ele é absolutamente vivo. Ele é capaz de transitar o passado com o futuro.
Ele está sempre fazendo visita e recompondo e criando mensagens novas. Nós temos uma dificuldade imensa. Os Espíritos nos trazem metáforas extraordinárias, mas não avaliamos. Estamos continuamente, como não avaliamos, as parábolas de Cristo. Nós avaliamos só no sentido horizontal. Nós nunca avaliamos no sentido de uma verticalidade. E uma das coisas para ser, absolutamente em condições de abertura, é que a gente precisa, mais do que nunca, fazer a recomposição e ficar linear. Nós temos que fazer o campo dessa linearidade, da não linearidade, no aspecto vertical. Nós temos que nos levantar. Não é? O centro espírita não tem genuflexório, não tem, o espírito não vem aqui para dizer você tem que casar com alguém, ou fazer isso, ou buscar aquela pessoa, nada. Os espíritos nos trazem metáforas construtivas. Eu sei que alguns dos senhores não vão aceitar. É cômodo ouvir que faça isso, faça aquilo. É muito cômodo perder a liberdade. É melhor não ter liberdade. A gente pensa. A gente não tem responsabilidade. Mas a casa espírita não. A casa espírita é de livre-arbítrio. É de grande responsabilidade. Não é de espírito que está me fazendo fazer isso, matar alguém, deixar minha mulher, fazer nada disso. Isso tudo é absolutamente, uma cultura popular decadente, que tem levado, evidentemente, os nossos núcleos espíritas a grandes constrangimentos, como, por exemplo, usar o nome de figuras, os medalhões. Aliás, é como o nosso país costuma se fazer. Os senhores já viram alguma peça de teatro dos vencidos? Não. Porque nós só procuramos os vencedores. E representamos os vencedores. Será que não teríamos que ir atrás, nesse momento, um sociólogo e levantar uma menina com 16 anos, 15, que foi prostituída à força e que está dentro de um prostíbulo? Não teríamos que, nesse momento, representar para que as classes diferenciadas vissem, por exemplo, o sofrimento dessa menina? Teríamos. Mas com esse pensamento linear que nós temos, e essa invariabilidade que nós queremos, nós não teremos nunca. Só que é uma pena, meus amigos. Nós estamos deixando de interpretar o currículo culto de obras extraordinárias. Nesse momento nós estamos começando a querer descobrir, depois do salto quântico, os sertões de Euclides da Cunha. Começando. A Carolina Maria de Jesus escreveu Quarto de Despejo, que não tem nem 1% da população acadêmica do Brasil que tenha lido. Tem que valer. Nós não temos o se despertar uma capilaridade para entender os chamados pontuais. E nós temos que imediatamente entender e até facilitar e ajudar os pontuais. E terminar com esse misticismo doentio. Porque o guia disse isto, ou não sei quem fez aquilo. Tem pessoas que viajam 3.000 quilômetros para falar com o guia, porque o guia vai orientar por um semestre. Vejam o desespero da mentira. A fraude e a ilusão. Eu estou imaginando eu desencarnar e constatar que tudo isso foi perder tempo. Quando eu poderia ter colocado em leitura, em anotações e em construções. Eu continuo, e isso é muito difícil de mudar, meus amigos. Muito difícil. Como é muito difícil sair da física clássica para ir para a física quântica. Nós vamos levar um quarto de século. Não vamos já. Nós mudaremos o centro espírita devagar. Mas temos que mudar. Aqui não é possível mais as pessoas virem aqui e numa expectativa de que os espíritos devem resolver meus problemas, meu casamento, meu emprego, me garantir em função pública, me ajudar para que eu faça um teste e passe. Isso tudo é brincadeira. Quando as missões e as funções dos espíritos são altamente elevadas, e não esqueçam nunca, senhores, eles são vivos e têm visão analítica. Vocês sabem o que quer dizer visão analítica. Basta eles colocarem o olhar em um de nós e eles sabem o nosso passado, eles conhecem o nosso presente e conhecem o nosso futuro. Eles sabem, por exemplo, que a doutrina tem como ponto fundamental o livre-arbítrio. Nunca um espírito, se fosse espírito mesmo, diria qualquer coisa no sentido de destruir o livre-arbítrio. Imagine que nós estamos caminhando para o código básico. Lavoisier.
Vejam, pessoas cortam o cabelo cai, a energia do cabelo voltará para os senhores e para mim. Nada se perde, tudo se transforma, mas vem o nível de energia. Então nós precisamos, nesse momento, não é repousar, é imediatamente assumir a responsabilidade de um momento novo cultural na casa espírita. Esse momento novo cultural, que vai atingir também as universidades, porque tem que atingir. Nós temos que atingir. Nós não resistimos mais uma década, como a escola faz de conta, das 8 ao meio-dia, das 2 às 5 da tarde, onde as crianças... O que é isso? Então, primeiro a gente tem que transformar o centro espírita em universidade do povo. A gente tem que imediatamente, nessa transformação da universidade do povo, começar a conceituar currículo como vida. Nós temos que dizer que o currículo na universidade, na escola média, fundamental e infantil é vida, e que no centro espírita é vida. Nós temos que pensar num projeto político-pedagógico que, infelizmente, essa nação não pensou ainda. Nós mudamos o governo, fizemos governo, mas não pensamos nada. Porque se nós pensássemos, meus amigos, nós não teríamos a mudança de 4 secretários ligados ao ministro da Educação. É só para pessoas imaginar em que situação nós estamos vivendo. E vamos ver pior, meus amigos. Ou nós mudamos ou vamos pagar muito caro. Muito caro. Porque nós vivemos à base de uma linearidade ideológica, que é pior. Muito pior. Por quanto tempo nós resistiremos a isso? Pobreza, que é as ruas, miséria, falta de casa, angústia. E fazemos coisas bárbaras. Eu vi prédios, por exemplo, da década de 40, serem implodidos. Me disse um professor, que uma vez eu fui recebê-lo para fazer aula no pós-graduação, eu fico estarrecido com o país dos senhores. Não daria para chamar arquitetos, engenheiros e transformar aqueles espaços em ambientes sociais populares? Nós poderíamos entregar apartamentos para as classes populares. Não seria mais barato do que explodir? Não. Nós temos um imediatismo doentio em face da linearidade. E caminhamos entendendo que estamos acertando. Caminhamos entendendo que estamos acertando. Frequentamos a casa espírita, se a gente perguntar por quê. Alguns não sabem nos dizer. Por que nós frequentamos? O que representa a casa espírita para nós? É um encontro social? É para dizer que a gente tem religião? Que tristeza, meus amigos. Eu não sei se eles saberão conceituar a filosofia, o que a filosofia espírita quer dizer. Será que eles têm noção que a casa espírita, a filosofia espírita, é o princípio do ser, do universo e das coisas? Acho que não, meus amigos. Eu tenho a impressão que não. Como a universidade também não sabe. Aliás, estão até falando em acabar com as ciências humanas em algumas áreas. Como sociologia, para quê? Filosofia, para quê? Diminuir, por exemplo, os cursos. Eu não sei como é que fica. Eu só sei que nos nossos núcleos espíritas nós temos que transformá-los em excelência. Excelência, por exemplo, das ciências humanas, aonde a gente ensina essas pessoas todas a voltar-se para o humanismo. Mas a coisa é difícil. Os senhores viram que nós vivemos em torno de shoppings. Até é bonito dizer shopping. Vai para uma cidade e vai conhecer o shopping. Ficamos em um processo que somos absolutamente sentenciados por uma ordem, evidentemente, de propaganda e de controle. Não temos de maneira nenhuma nenhum controle sobre o nosso próprio ser. Passamos a viver única e exclusivamente sobre um comando de uma ordem social. Dramático. Acreditamos única e exclusivamente em cápsulas, pílulas, injeções. O mais nós não acreditamos. Os nossos avós tomavam, por exemplo, chás. Dificilmente a gente viria dentro de um centro urbano a preocupação, por exemplo, de um homem voltar-se a um chá de camomila. Maneira nenhuma. Partimos exatamente para um chamado imediatismo
utensício, utente. Nós vamos utilizar tudo, até destruir. E vamos cada vez mais. Só que alguns senhores que têm hoje 25 anos, 30, 40, como os senhores chegarão aos 60? Aqueles, por exemplo, que fizeram fé de ofício só em sexo, ou só em dinheiro. Aqueles que pensaram que era preciso ter casa bonita, automóveis bons. Aqueles que pensaram que é preciso, nesse momento, ganhar mais, nem que seja através de fraude. Os senhores conhecem, a imprensa toda noticiando o que foi essas últimas fraudes ligadas ao nosso país. O que é isso, senão uma deficiência fundamental e básica de filosofia? O ser. Como é que nós vamos compor uma ordem moral? E até eu diria para os senhores de direito que a moral é maior do que o direito. Quando Hitler disse que era possível matar os judeus, ele estava contrariando um princípio moral. Quando ele caiu, todos os que fizeram execuções foram condenados. Porque a moral é maior do que o direito. O círculo do direito está dentro do círculo da moral. Ele tem que se conter dentro do círculo da moral. A casa espírita tem que ser uma instituição moral. Essa instituição moral tem que estar assentada nos chamados princípios da diversidade. Aqui, cada um de nós pensa e sente diferente. E é em torno dessa diversidade que nós temos que alcançar a significação da nossa vida própria, da nossa relação com a vida. Porque vai passando o tempo, não é? Vamos 60, 70, então 40, 41, 50. Como é que nós ficamos? Nós vamos perdendo o cheiro, a visão. Nós não vamos, alguns amigos desencarnaram e nós já não temos mais a relação de amigos. Nós estamos falando muito pouco. Vocês já viram como é que as pessoas estão se cumprimentando? Tudo isso é montado, meus amigos. Os meninos, o quê? É para o sentido de não abrir as mãos. De não adentrar no campo de ação. É dramático. Só que ainda não sabe. Isso é como quando houve o primeiro Internacional Comunista e quando Stalin mandou perguntar à dimensão como é que nós venceremos o Ocidente invadindo. Eu peço que a ciência trabalhe isso. E eles disseram uma coisa que para nós foi dramática e destrutiva, inclusive na escola. Passem, vão devagar, jogando a semente de que as crianças passem a chamar as professores de tia para acabar a autoridade. Tio. E assim nós destruiremos a família e a igreja. Foi duro. Até hoje, os professores conscientes, particularmente depois do Dr. Nicolesco Basarab, não é? Do Manifesto da Transdisciplinaridade, a gente começou a se alertar e terminar a palavra tia e tio de dentro das escolas. Só depois disso. Porque foi fácil para eles montarem, inclusive, o chamado aparelho de Estado em torno do que eles montaram. E montaram propositadamente para destruir. As escolas todas estão trabalhando uma linha que é mecanicista, reducionista e anarquista. Anarquista enquanto eles não tomarem o poder. Quando eles tomarem o poder, o dia seguinte, eles fazem o que o Stalin fez. Só numa execução das chamadas prostitutas em Moscou, 3.000. Publicamente. Publicamente, meus amigos. Com metralhadoras. E isto foi se alastrando, porque nós somos espiritualistas. Nós não somos materialistas. Nunca o espiritismo vai fazer fusão com doutrinas materialistas. Nunca. Nós não somos materialistas. Nós somos espiritualistas. Respeitamos todas as religiões, mas nós temos uma maneira de ser. E a nossa maneira de ser é só o conhecimento liberta. Para a gente chegar ao amor, a gente precisa conhecer o amor. Para a gente chegar à fé, precisa conhecer a fé. Para a gente chegar ao trabalho, a gente precisa conhecer o trabalho. Então só o conhecimento liberta. Não há outra força senão o conhecimento. E o conhecimento nos liberta. Vejam, nós passamos por universidade, alguns de nós. Quem nos ensinou a viver dentro do nosso orçamento? Nós somos um país endividado, meus amigos.
completamente endividados. Quem nos ensinou na universidade, por exemplo, a lavar o ouvido, por exemplo, e não colocar o dedo e fazer isso aqui? Estão com um número enorme de pessoas que mutilam, inclusive, tímpano e outras coisas, porque não sabem nem tomar banho. Mas passaram por universidades, por escolas. Nós continuamos esfoliando o corpo e venda pública em supermercado com esfoliadores. Quando nós não podemos esfoliar o nosso corpo, nós já temos uma composição nas mãos extraordinária para a limpeza do corpo. Mas continuamos. Quem nos ensinou, tem nos ensinado a respirar? Os cursos de educação física nas escolas foram minguando. Hoje tem alguns que têm um semestre. Não se ensina mais nada, absolutamente nada. Mas se titulou todo mundo. Todo mundo é doutor, é mestre, como se isso resolvesse alguma coisa. E o grande significado, ainda, e se eu fizer um certo enquete entre os senhores vão ver que é pensar a aposentadoria. Quem se aposenta, bater um sino dizendo, estou pronto para morrer. Que aqui não dá para se aposentar. Enquanto a gente tiver com vida e tiver com condições, tem que trabalhar. Nem que seja em frentes sociais. Ir para algumas das igrejas que fazem frentes sociais e começar a trabalhar. Nós temos a responsabilidade do trabalho. Sem essa responsabilidade, nós vamos à decadência. Perdemos a capilaridade, perdemos a hegemonia, no sentido evidentemente humano. Por que perdemos? Porque nós perdemos o pertencimento a Deus e à humanidade. E quando a gente perde esse pertencimento, a gente nega-se a si mesmo. E quando nós nos negamos a si mesmo, nós imediatamente ficamos com criaturas, não é, autômatas. Mas é evidente que isso tem nos levado a grandes transtornos sociais, morais. Vocês já viram que a doença do século é da psiquiatria? O número de criaturas que tomam cápsulas, comprimidos, medicamentos para dormir, para parar de chorar, para poder ter amigos, para poder casar. Nós passamos a ter um número enorme de criaturas que dependem essencialmente de comprimidos. Por quanto tempo, senhores, imaginam que nós vamos continuar tomando remédio para sarar? 20 anos, 25 anos? Eu não acredito tanto assim. Nós vamos caminhar para platafones. Nós teremos em casa uma grande tela, um telefone, um tipo de telefone ligado às centrais médicas, aonde nós ligaremos para a central médica, um especialista ou um clínico geral nos atenderá, nos pedirá para ficar em frente daquela tela, receberá a nossa radiografia, a fisiologia nossa, a composição, e imediatamente, quem sabe, uns segundos, minutos depois, dirá, coloque o platafone em tal lugar, assim, até ir para o hospital, será assim. Nós vamos fazer tratamento daqui para frente, mas de uma linha de energia. Comprimido, cápsula, tudo energia. Só que a gente nunca pensou nisso. Tudo é energia. Está repondo para ver se o organismo reage. Mas para o futuro, a energia dirigida não tem efeitos colaterais. Então nós seremos, evidentemente, criaturas que viveremos mais em equilíbrio. Vocês já imaginaram o que será em 5 anos as diabetes no mundo, o tipo 2? Nós já estamos com praticamente quase 49% da população humana com diabetes. Que sabe, alguns dos senhores têm e nem saibam. Alguns vão perder as pernas, outros vão ficar cegos, vão fazer óbito mais cedo. O que representa tudo isso? É má alimentação. Estamos comendo muito açúcar. Estamos voltados, nesse momento, praticamente para açúcar dos vários tipos. Não imagine que é só o refinado. Não, é demerara, é açúcar mascavo, tudo é ruim. A gente teria que, nesse momento, buscar o sal do próprio alimento e o açúcar do próprio alimento. E ir abandonando devagar. Aprender a mastigar outra vez. Porque como é que nós vamos ser espírita se nós não tivermos saúde? Por exemplo, todos nós chegamos na casa espírita médiums. E através do projeto político-pedagógico, do currículo e dos programas, nos transformamos em agentes mediúnicos. O agente mediúnico é aquele que
vai, em primeiro lugar, aprender, inclusive, a fazer paz. Nós vamos retirar, por exemplo, algumas dores só com movimentos circulares. Vamos ensinar desde os primeiros contatos com os médicos ou com as pessoas na nossa casa. Está com muita dor, antes de você tomar antiácido, que vai quebrar a cadeia do complexo sobiano no seu organismo, faça isso aqui. Tente realmente fazer voltar o pH através dessa exposição e vejam quanto a gente vai melhorar. Mas nós não temos prontidão para fazer isso. Nós perdemos a prontidão. Nós estamos vivendo um momento que é a chamada emergência da falta de prontidão. Nenhuma prontidão. E não tendo prontidão, as coisas estão imaginando depois, eu não gosto muito de animais. Acho que é importante animal. Mas eu não posso substituir um cachorro por um filho. E daqui para frente, os senhores se preparem, porque eles estarão desde desfilando em carrinhos de bebês, até dormindo na cama junto com os adultos. Será que a natureza, se nós pudéssemos fazer uma leitura da natureza, ela nos diria que está certo? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Porque a natureza, a gente, através desse salto quântico, aprendeu uma coisa. Um pequeno palito de fósforo informa e comunica. Então, todos os seres celulares e não celulares, no seu microsistema, vejo, de informação e comunicação, estão sempre recebendo informação e comunicação, estão informando. Nós estamos permanentemente sendo informados. Permanentemente. Então a gente precisa, nesse momento, aprender a fazer uma leitura da natureza. A casa espírita teria que ter um currículo voltado aonde a gente possa trabalhar. Não é a fobia, porque nós precisamos rapidamente, porque a natureza vai... Quantos projetos nós tivemos de defesa do meio ambiente nas televisões brasileiras? Algum deu certo? Que eu saiba, nenhum. Só campanha e propaganda. Nenhum rendeu resultados. Continua não rendendo resultado. Está ali o Tietê para nos mostrar, em São Paulo. Por quanto tempo nós teremos que esperar para salvar o Tietê? De certo, só com uma grande enchente. Todas as vezes que nós agredimos a natureza, ela não vai nos agredir, ela vai tentar limpar. Nós estamos com o mundo em sujidade. De um pequeno laguinho até os grandes rios e os nossos oceanos estão absolutamente em sujidade. Os prédios estão com sujidade, tudo está com sujidade. A física quântica veio, e a doutrina dos espíritos tem o dever de conversar com as pessoas, para tentar, nesse momento, a gente, através de uma capilaridade, por exemplo, de uma conceituação viva, enxergar melhor o mundo. E aqui que eu quero dizer para as pessoas, nós somos uns mundanizar mais. A gente tem que fazer o esforço da mundaneidade. A gente tem que pensar sobre a mundanidade. Eu não serei professor se eu não for absolutamente mundanizado. Eu não serei médico, engenheiro. Não é? Nós tivemos a crise de Brumadinho. Para vocês verem o que é a linearidade e o que é a determinalidade. Passou um mês, 2, 3. Vocês já viram que agora está praticamente morrendo. Ela vai se esfarelando, porque vão pagar, não sei quanto tempo que vão pagar. Vão recorrer, vão fazer isso. A vida de alguns nossos irmãos foi embora, fisicamente. Perderam um processo reencarnatório. Essa semana, na Amazônia, 2 represas ou 3 romperam. Felizmente não houve mortes. Quantas vão romper no nosso país? Vão romper várias, meus amigos. Vamos levar muita gente a óbito antes do tempo. Tudo porque nós continuamos linear. A universidade continua ensinando linearmente. Tudo é linear. Tudo é determinado. Nós não seguimos. Não é? Eu pergunto para os senhores o seguinte: nós temos no Chile, em toda uma cadeia que vai até o Peru, uma cadeia vulcânica, meus amigos. Primeiro dia que houver uma grande vulcania, Chile, Peru, como ficarão os prédios de São Paulo, do sul do país? Como ficarão, meus amigos?
Já pensamos nisso? Os viadutos. Porque nós fazemos, e a linha linear é isso. Não temos nenhuma comissão para avaliar se o ferro está exposto e vai enferrujar e vai destruir a base de cimento. Nada. Só quando morre alguém. Morre coletividade, aí nós imediatamente nos pontificamos, o governo fala, todo mundo fala, mas não pode continuar assim. Então a gente tem que mudar, nós, cada um de nós, para ver se a gente chega até o poder constituído, e que esse poder constituído, imediatamente, através do conhecimento, crie comissões especiais para avaliação. Nós temos que aprender a avaliar, no sentido cognitivo, portanto, de todo o conhecimento, no sentido afetivo, todo o sentido humano, no sentido da psicomotricidade humana, e no sentido de conatividade, naquele sentido, por exemplo, de proteção ao ser humano. Não temos nada disso. Também não temos o centro espírita. Será que a gente no centro espírita trabalha o cognitivo? Você tem lido mais, meu amigo? Você tem procurado fazer ilações, que é muito importante, ilações. Todos nós devemos estar permanentemente em processo ilativo. Permanentemente. Aconteceu isso, qual é o desdobramento disso? Como é que é esse desdobramento? Porque, olha, meus amigos, se não fizermos isto, eu não sei como é que os senhores vão viver em 10 anos. Eu vou viver, não sei, meus amigos. Primeiro que nós vamos envelhecer muito cedo. Os senhores já ouviram falar que os Estados Unidos têm um grande preparo, vejam aqui, meus amigos, com defesa civil, para procurar, por exemplo, dizendo que eles não sabem se as crianças que nasceram depois de 2000 viverão mais do que 30 anos. Só que é tudo fechado, né? É tudo. Será que viverão? Os especialistas dizem que não, meus amigos. Imaginaram a dor no mundo? Até hoje nós temos dor pelos milhões de judeus que este nosso irmão desequilibrado mandou matar. Vocês já imaginaram se a gente começar a ter essa crise de óbito em massa, em face de alimentação? E da própria respiração, alimentação em todos os sentidos. Então, vejam que quando houve o salto quântico, ele veio para que todas as unidades funcionais, igreja, centro espírita, escola, tudo, uma pequena reunião que se faça em praça pública, tudo tem que falar sobre a cidadania e a força que eu represento no pertencimento que eu estou com todos os outros. Eu sou corresponsável. Então eu tenho que criar essa consciência de corresponsabilidade. Mas nós não continuamos, nós estamos sem despertar para isso. Eu gostaria de ver, eu presido a Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, a qual fundei, e que hoje tem em grande parte do país, e eu estou permanentemente conversando com eles, para que saiam do misticismo e entrem na realidade. Porque a gente tem várias realidades, meus amigos. Então, e realidade é só, não é, instantânea. Perguntem, por exemplo, dos monumentos e de toda a cultura vinculada ao Código de Hammurabi. Só ele está salvo. Perguntem, por exemplo, que dele, onde estão, não é, os ícones e as composições de Alexandre o Grande. Todas se destruíram. Tudo isso que os senhores estão vendo é plasma da nossa cultura. Somos nós que plasmamos. Eu e os senhores somos construtores do universo. O universo não é mecânico. Não é sólido. É feito através do plasma cultural. Veja, o Espiritismo diz isso desde 1935. A ciência agora está dizendo, a física quântica. E dizendo muito mais, abram imediatamente a capilaridade. Movimentem-se, homens, e nos ajudem a pensar diferente. Por exemplo, a integração entre o código básico do universo e o nosso. Todas as vezes que nós não tivermos em integração entre o código básico do universo e o nosso, nós temos, no campo, nós temos um campo de ação que hoje eles começam a descobrir e que é uma coisa muito importante. Vejam aqui. Então, plexo cerebral,
plexo solar e plexo funcional. Tudo dentro de um campo de ação. Esse campo de ação ele é campo elétrico, ele tem diariamente, na flecha do tempo, momentos magnéticos dentro de uma ordem. Tem que ter uma ordem aqui. Se a ordem desviar um pouquinho, estamos doentes. E a gente tem que estar alinhado nessa dimensão, assim, muito alinhado entre o código básico do universo e o código básico do indivíduo. Aí está o nosso equilíbrio. Nós temos que estar absolutamente alinhados entre o código básico do universo e o código básico do indivíduo. Veja, o Centro Espírita tem uma responsabilidade de sanidade mental muito grande com as pessoas. Nós não podemos continuar dizendo para as pessoas: do teu lado tem um espírito que não te deixa dormir. Aliás, um psiquiatra me disse um dia: o senhor foi meu professor, é um homem emérito lá na universidade. E eu era muito moço, ele foi meu aluno. Ele disse: às vezes quando me lembro que o senhor é espírita, eu não acredito. Eu disse: por quê? Porque é fábrica de loucos. A ideia que ele tem, porque dizer para alguém que tem um espírito em casa, está no banheiro, que a criança chora porque tem um espírito, isso é fábrica de louco. É dementar pessoas. Nós não podemos continuar fazendo isso. Porque quando a gente fala em dimensão de espírito, olha aqui, vamos imaginar um copo, não um copo assim. Vamos encher esse copo aqui, veja, de azeite. Ele está cheio de azeite. Óleo. Aqui tem várias rolhas, pedaços de rolha. E aqui tem pedaços de chumbo. Quando o espírito está para reencarnar, e ele, através de uma frequência especial, onde fisicamente, em face de que tudo informa e comunica, a reunião dos gametas, quando eles se aproximam, um desses espíritos no trânsito reencarnatório vai rapidamente compor. E a composição é extraordinária, meus amigos. Quem será que teria a possibilidade de fazer um design tão perfeito do nosso corpo? No sentido fisiológico, morfológico, fisiológico. Vejam o crescimento dos nossos dedos, do nosso cérebro, os nossos neurônios. Será que inteligência artificial teria condição? Ninguém. Só um centro de excelência que a gente nem pode imaginar quem seja, que nós chamamos Deus, tem condições de fazer isso. Esse design da pessoa, e esse design é em toda a natureza. Então nós temos classes de espécies. Então nós temos, cada classe de espécie é um conjunto. O conjunto desses conjuntos dá a unicidade da vida. Traz a unicidade da vida. A dimensão da unicidade. Que é uma coisa fantástica. Então, isso é Deus. Agora aqui, esse indivíduo desencarnou, imediatamente ele não tem mais densidade para ficar na Terra. Ele perdeu a matéria, ele perdeu o chumbinho. Perdeu o chumbinho, ele vai imediatamente desprender-se, ele vai sair daqui. Não quer dizer que céu seja aqui, não. Mas ele vai desprender-se e vai imediatamente ficar sem condições de ficar na Terra. Ele não tem densidade de ficar na Terra. Tanto que para os espíritos bonzinhos e falarem, eles têm que ter, no sentido perispirítico, vínculo com o médium. Daí a mediunidade. Estes espíritos que desencarnam nunca ficariam, não pode abrir uma porta. Aí é dizer que eles vão morrer. Daí definitivamente. Desencarnado, eles saem da Terra. Eles vão se preparar para alguma missão. Queiram ou não queiram, eles vão aprender. Ninguém vai impor a eles, mas eles vão aprender. Por exemplo, eu vi uma explicação de um espírito que dizia o seguinte: desencarnado, dependendo da causa do desencarne, da causa normal até acidentes, nós criamos um mundo mecânico, nós vamos para um determinado local, somos recebidos
Se estivermos, por exemplo, for um acidente grave, eu entro em coma. Como quando eu não sei nadar e para morrer eu entro em coma, no sentido material. O perispírito vai ficar dormente 6 meses, 9 meses, depende de cada um. Depende do seu trânsito reencarnatório. Quando ele recobrar a memória, ele virá para um local especial. E hoje tudo diz mais ou menos o que é a física quântica e tal. Que eles estudaram, por exemplo, inclusive LSD. Eles foram atrás de pessoas que usavam, que até hoje usam LSD, e registraram. Eles foram, por exemplo, ao Himalaia e viram o que é que a primeira mão do Himalaia diz. O que é que a primeira mão da Patagônia diz. Os Apaches dos Estados Unidos, os índios nacionais brasileiros, eles começaram a se preocupar o que é que essa gente diz sobre algumas coisas. Por exemplo, eu não sei se os senhores sabem que quando os portugueses chegaram, as pessoas dizem que o plasma nosso é importante e a cultura é importante. Quando eles receberam os nossos ancestrais, os portugueses, na praia, eles não conseguiam falar, porque cada um falava a sua língua. Mas eles perguntaram para eles, para os portugueses, como é que eles chegaram ali? Jogaram? Como é que eles chegaram? E eles diziam, apontavam os navios. Só viram os navios depois de 20 ou 30 dias. Eles não tinham prontidão para ver os navios. Não enxergavam. Só depois. E até hoje não tem pessoas. Há coisas que nós não enxergamos. Querem ver uma coisa? Quem é que enxerga o infravermelho? O que é que nós sabemos sobre o infravermelho? A não ser que ele cura algumas coisas, aquece, mas não conhecemos nada. Nem a ciência. O que é que nós conhecemos sobre o ultrassom? O que é que nós enxergamos do ultrassom? Nada, meus amigos. Nós temos 5 sentidos e alguns subsentidos. O que vale em nós é um campo intuitivo. Extraordinariamente o campo intuitivo. Então nós não podemos, na casa espírita, ficar mistificando. Esta criatura aqui vai para um local especial, bem recebido, tratado, individualizado. O senhor ficará aqui, ó. Está vendo aquela tela? É para o senhor se autoconhecer melhor. Eu vou apertar e o senhor vai ver se o último reencarne. Aqui tem alimento, porque ele ainda está acostumado com a terra, com densidade alimentar, e eu virei todos os dias ver como é que o senhor se comportou, como é que o senhor está se sentindo. E ele vai, de vez em quando, ligar a tal televisão e vai fazer a convivência da vivência e da existência. Ele vai saber o que ele mentiu, o que ele fraudou, o que ele roubou, o que ele estuprou, o que ele maldisse, o que ele refez, a falta. Uma das coisas básicas que a gente deve falar nesse momento em um país como o nosso, nós precisamos de mais lealdade um para com os outros. Nós estamos vivendo um campo de deslealdade, que é uma coisa bárbara, que é exatamente a falta de solidariedade. O brasileiro era muito solidário. A falta de lealdade, vejam, está levando a população a divorciar-se um dos outros. Estamos vivendo cada vez mais isolados. Então a gente deve permanentemente falar em solidariedade, o que a mensagem espírita faz, e imediatamente lealdade. É extremamente importante o sentido da lealdade. Extremamente importante. Sem lealdade não há felicidade. Porque não há amor, compreensão, dignidade, nem perdão. O centro espírita terá que ensinar que o perdão vai caminhar sempre na esteira do tempo. Sempre. Permanentemente na esteira do tempo. Ele vai perder-se. Ele vai provocar, portanto, ele vai alcançar a esteira do esquecimento. E nunca mais a gente deve lembrar daquilo. Quem fez o perdão. Mas nós não temos ainda essa sociabilidade para entender o perdão. E nós precisamos ter. Não é? Mas esse espírito, depois de receber um tratamento adequado, saber, evidentemente, os erros e os acertos, ele vai
a chamada estrutura, conjuntura organizacional do espaço, ele vai aprender a ser. Vai aprender o que é que ele vai fazer, qual é a dimensão, se preparar para um processo reencarnatório. E vai reencarnar. Quero dizer aos senhores que dá uma ideia de que o Espiritismo no mundo está em decadência. Contrário, meus amigos. Moscou, toda a Rússia floresce em Espiritismo hoje. Dizem até que não há uma rua de Moscou que não tenha um centro espírita. Dubai, meus amigos, tem vários centros espíritas. China, Japão. Os países nórdicos todos estão instalando núcleos de casas espíritas. Felizmente, estão rompendo com esse misticismo do espiritismo. Estão já chegando numa dimensão quântica, de uma visão onde o espírito é vivo. E o espírito vivo tem visão analítica. Fala analiticamente, compõe analiticamente. Portanto, tem condições de grandes transformações. Essas criaturas todas, nós todos, né, teremos que entender que esse campo elétrico, o momento magnético e a ordem, é onde os espíritos se manifestam. Ninguém por exemplo, esse copo aqui, como se meu espírito fosse a água, um espírito chegasse, eu tirasse a água e o outro entrasse. Nunca. Veja, se a sensitiva, quando eu faço isso, ela se fecha, imagine o que nós, seres humanos inteligentes, temos a nível de produção cognitiva, afetiva, psicomotora e conativa. A manifestação espírita se dá basicamente através deste plexo cerebral. Então essa balela de que manifestou-se, quebrou a mesa, matou a mulher, isso é mentira. Isso é fraude, meus amigos. E que nós, espiritistas, podemos aceitar. Nós temos que reagir contra isso, escrever e reagir violentamente. Porque isso é um contradito, uma coisa horrorosa. Uma verdadeira destruição daquilo que tem seriedade e dignidade. E a gente precisa ter coragem de entender que, quem sabe, nós viemos para a Casa Espírita para nos ajudar uma composição construtiva de uma linguagem doutrinária espírita. E a linguagem é de libertação. Mas para isso, meus amigos, capilaridade. Os senhores vão ter que abrir-se e ver se os senhores têm condições de retirar dos senhores esse maneteamento que os senhores têm, vinculado evidentemente a conceitos ostrácicos, ultrapassados, vencidos, e que não produzem nada a não ser mentira. A casa espírita tem que ser de alegria, de harmonia, de amor e de ensinamento para a vida. Continuamente, esse dogmatismo, veja, contínuo, quase uma adoração, a centros espíritas estão cantando hino. Estão cantando hino. Quer dizer, lastimável. Nós temos, o nosso controle na casa espírita é mental, porque é moral, espiritual, e não de cantar hino. Nós não prometemos nada para ninguém. Então, nós vivemos atrás de curandeirismo. Só para os senhores terem ideia, não vai 10 anos mais essa ideia de milagre. Não vai, meus amigos. Porque milagre não existe. O dia que existir milagre, eu levanto a mão, faço parar o sistema solar e acabou com tudo. O que acontece é que eu e cada um dos senhores somos ligados, num primeiro momento, a 10 mil pessoas na humanidade. Cada uma dessas 10 mil pessoas é ligada a outras 10 mil pessoas. Então, a parte é ligada ao todo, o todo à totalidade, e a totalidade é todas as partes. Então, um determinado dia, os senhores estão com uma dor lombar e resolveram ir numa capela buscar milagre. Naquele dia tinham 10 pessoas com uma sensibilidade, porque não basta ter fé, é preciso ser a fé. Ter fé a gente desliza. É como subir numa montanha, está liso e eu vou cair. É preciso ser a fé. E ser a fé, quem sabe a gente passa uma vida lutando para ser a fé. Porque não é fácil. É em todas as alegrias, os percalços, as ilusões e as desilusões, viver, evidentemente, continuamente a dimensão de um Deus, de um Espírito vivo.
e não morto. E isso tem uma implicabilidade extraordinária chamada responsabilidade. A gente tem que ser responsável. O que a gente diz, o que a gente informa, o que a gente comunica, tem que ser responsável. Absolutamente responsável. Nessa dimensão, vejam, senhores, e que é crítica, que a gente precisa, não é? Os espíritos trabalham chamados valores, são os princípios universais, especialistas, alternativos e individuais, para alcançar cada um de nós, nos nossos pormenores de vida. Mas não é para nos determinar, nem para atingir o nosso livre-arbítrio. É para nos sensibilizar a ser. Então, há uma responsabilidade muito grande nisso. Não eu não posso dizer eu sou espírita para ficar fazendo essa tessitura de uma mensagem deformada, nânica. Não é possível. Nós temos que caminhar para uma coisa capilar, livre, aberta, dinâmica, espaço e tempo. Não é? E sempre atento à flecha do tempo. Que a flecha é impiedosa. Não adianta cirurgia plástica, não adianta nada. Não adianta nada. Adianta uma coisa, o conhecimento. Só ele nos liberta. Mas, voltando à capela, tinha naquele dia 30 pessoas da capela. Em um determinado momento, cada uma dessas 30 pessoas ligou-se a algumas das 10 mil que ela é ligada e receberam uma frequência extraordinária. E houve a cura. Aí chamaram milagre. Não sabiam explicar. A ciência já está explicando. Esse é o tal milagre. O milagre não existe. É a frequência, evidentemente, que alcançou o indivíduo, tempo e espaço, e se resolveu. Se dimensionou. Então, a mensagem espírita é uma mensagem, são metáforas, que trazem princípios universais da vida. Nos sensibilizam, evidentemente, a alcançar o nosso próprio ser. Mas a gente tem que ter coragem, a gente tem que fazer autoavaliação, porque pequenas transcendências nós temos. Basta, às vezes, a gente levantou aquele dia e comunicou-se com alguns dos nossos membros da comunidade oculta nossa. A gente saiu e viu um casal de velhos de mão dada atravessando a rua. Nunca fiquei comovido, aquele dia fiquei. Fiquei muito comovido. Mas por que eu fiquei comovido? Eu não sei explicar, mas fiquei comovido. Naquele momento, eu registrei isso com toda a minha comunidade. E fiquei comovido. Isto é, evidentemente, o meu afetivo trabalhando, a minha dimensão afetiva. Não é? Olhei para uma criança que fez assim para mim, e eu fiquei comovido com a criança. Então, a gente precisa sempre entender a responsabilidade que a gente tem para estar alerta para os valores que, nesse momento, o universo está nos encaminhando. A gente tem grandes faixas no universo de mielina. Uma grande faixa de mielina é a mielina do conhecimento. Depois nós temos a mielina do saber. Depois nós temos a mielina das transformações. É do universo. É o campo, por exemplo, do universo. Nesse campo do universo, eu e vocês todos, e toda a humanidade, estamos continuamente em comunicação. Nessa comunicabilidade, nós vivemos as transformações. Os espíritos manifestantes estão continuamente trazendo metáforas transformacionais. Política, social, econômica, cultural. Nunca esqueço, senhores, que não tem nada na Terra que atrás do que os senhores estão vendo como realidade não tenha um homem, uma inteligência humana. Nada. Tudo é antropológico. Tudo. Tanto que nós vamos ter que introduzir em curso de medicina, de odontologia, de engenharia, a disciplina, as matérias chamada antropologia. Eles terão que entender que não há nada no mundo criado por nós, cultura, símbolos, ícones, imagens, tudo sempre atrás tem um homem. Então, não precisa ter medo de inteligência, não é, artificial. Vamos destruir, os robôs virão, tomarão conta do mundo. De maneira nenhuma. Atrás dessas inteligências e desse robô tem um homem. Sempre somos nós.
E seria horrível que a gente imaginasse o contrário. A ignorância faz imaginar o contrário. Não é? O dogmatismo, o misticismo. E o dogmatismo, o misticismo, essas histórias todas desses ismos, elas não fazem outra coisa senão aumentar a nossa lixeira. E a gente tem que retirar isso. A gente tem que ser livre. Tem que ter um pensamento aberto, com uma composição crítica, voltada, evidentemente, à própria história do mundo. Então a gente tem que pensar muito na mundanização. Então a gente tem que pensar na Terra, em todo o sistema da órbita terrestre. Os rios, os lagos. Se vocês perguntem, por exemplo, para um botânico e também para um geólogo, e pergunte a um especialista de mar, como estão os crustáceos? As pessoas vão ver que terrível a irresponsabilidade nossa. Não é? Então nós precisamos rapidamente pensar sobre esses valores. E a Casa Espírita tem o dever, mas sem pieguismo. Que nós temos uma tendência a fazer as chamadas preces tremidas. Deus, isso não adianta nada. Isso é uma brincadeira de mau gosto, não é? Nós temos que falar, nada deve ser místico. Muito menos a linguagem. Para criar tutela? Para criar dependência? Não. Lembre-se que nós estamos vivendo na fase, por causa do salto quântico, ultra rápido. Nós não podemos ficar, eu estou me demorando, eu sei que estou me demorando. A gente não pode ficar muito tempo fazendo, evidentemente, as mesmas coisas, porque a gente tem que ser muito rápido. A gente tem que pôr uma mensagem curtinha, pequenininha, eu estou em pé no ônibus, assim, estou lento. Tem que ser rápido. Introdução, desenvolvimento e conclusão da ideia. Senão não chega a lugar nenhum. Tudo tem que ser muito rápido. A Casa Espírita também tem que trabalhar, mas sem essa mistificação do choroso, do místico. Cristo é quase um efebo. É assim que se fosse tratado com uma dimensão, quando Cristo é o nosso irmão, quem sabe o homem mais forte que passou pela Terra. Acredito que seja. Para a época eu vou trazer uma das frases. Quando o dono do poder lá, que era Roma, pergunta a ele, possibilidade, sois rei de Israel? Assim o dizes. Assim você o diz. Não era ele que estava dizendo. A sua mensagem é uma mensagem clara. Mas nós tivemos outros. Imagine Lao Tse. Imagine o extraordinário Gandhi. Gandhi é extraordinário. Gandhi já tinha entendido o salto quântico. Vejam, meus amigos. Que coisa. Que fantástico que são esses homens. Imagine, por exemplo, Dr. Einstein. Pare um pouco, Planck, para ver quem é Planck. Quem é esse espírito? Então, para encerrar, quero dizer para os senhores que cada geração nova que chega, em cada área de conhecimento, nascem alguns pontuais. Eles vêm para reformar definitivamente os conceitos. Eles trazem mensagens novas, são os pontuais. É preciso que a gente os compreenda. Na sua grande missão, não é? De despojamento, de luta, de luz, porque conhecimento é luz. Quando a gente enxerga bem, a gente enxerga internamente o nosso entorno. E é capaz de alongar o olhar e enxergar um pouco mais além e trazer resultados. Porque a gente sempre trabalha doando e recebendo. Então é preciso muita coragem para alcançar valores novos. A nossa prece, o Espírito, não deve ser chorosa, nem lastimosa, nem aquela prece assim que dá uma ideia quase de que a gente deve... Aliás, a ideia criada por Deus, pelas algumas religiões, é de que a gente precisa quase se humilhar. Isso é um absurdo. Nós devemos ficar bem em altivez, eretos, numa dimensão, evidentemente, com um pensamento crítico, onde a gente vai tentar o diálogo, até para promover mais transições entre o mundo da matéria e o mundo dos espíritos. Essas pequenas transcendências
vamos levando, e tomara que aconteça um dia com alguns dos senhores, a uma grande autotranscendência. Quando acontecer a autotranscendência, e os senhores retornai, não serão mais aqueles, meus amigos. A autotranscendência é uma leitura que a gente faz em segundos, não é metafísica, é quântica, de uma dimensão extraordinária da vida. É a autotranscendência, muito difícil. Quem sabe o Dr. Einstein tenha feito. Não é? Quando perguntaram sobre Deus, ele disse: eu não estou interessado em desenhar Deus e nem fazer as feições de Deus. Eu estou interessado em compreendê-lo através da natureza. Veja, o que é um homem livre e o que é um homem peado. O peado quer pear os outros. O livre quer libertar. Então, que os senhores sejam muito fortes, que a prece dos senhores seja uma prece, veja, é tão boa a gente lembrar de pessoas boas. Quem de nós não lembra de alguém que foi muito bom para a gente ou para a comunidade? Lembrar de uma pessoa dessa, no sentido de afeto, é realmente romper e entender a não linearidade. Falar sobre amor, dizer como o amor é importante na minha vida, é fazer prece. Dizer sobre amizade para si mesmo, de si mesmo, é fazer prece. Ler quilômetros de preces produzidas não é fazer prece. A prece deve ser espontânea, modesta, crítica e absolutamente capilar. Absolutamente capilar. Deus é bondade, é bondade. Então, a gente precisa pensar muito nele, no sentido da bondade. O que quero que fique claro para os senhores, o grande significado da metáfora espírita transformando o mundo. E ela vem transformando. Devagar ela vai transformando. O eixo político, o eixo social, o econômico e o cultural. Não se iludam de maneira nenhuma com nenhuma dessas aparências de público, de massa, de posições, porque nós não estamos interessados em quantidades, mas em qualidade para transformar a quantidade. Nós temos que transformar. Nós temos que evoluir tempo e espaço numa dinâmica de conhecimento. Porque a gente imediatamente alcance um pouco da sabedoria e vá até essas mielinas do universo e saiba utilizá-las da melhor forma possível. Eu, por exemplo, todos os dias me lembro para as forças positivas que façam reencarnar mais poetas no Brasil. Sem poetas, o Brasil não fará configuração de filósofos. Só os poetas prepararão a escola do filósofo. Só os poetas. Então é muito importante que a gente leia poesia, viva um pouco da poesia e entenda. Imaginem Cora Coralina, o que representa para o nosso país. Leia um pouco mais. Imaginem, por exemplo, o que representa para o nosso país Gilberto Freire, quando tem a coragem de escrever Casa Grande. Imagine Oliveira Viana aqui, em Niterói. O Dr. Getúlio chama e ele vai trabalhar. Isso custou-lhe, evidentemente, até hoje, por ideologia, não publicarem sua obra. É extraordinário Oliveira Viana. Só nos sebos, populações meridionais do Brasil, ou caso do Império, e é o terceiro homem a escrever sobre psicologia das multidões. É o terceiro. Ninguém mais fez no mundo, só ele. Mas nós não conhecemos. A universidade não o conhece. Para encerrar, para vocês verem o que é um pensamento não capilar, no Paraná nós temos uma escola de pensamento viva de artes plásticas. E tivemos dois grandes pintores que não trouxeram a pintura, pode até ter aprendido com os europeus e também com alguns que naquele momento já tinham transformado um pouco e continuavam fazendo, mas sempre lineares. É o senhor Bacum, que para provar que tudo era diferente, ele faz o símbolo do Paraná, os pinheiros, absolutamente diferente. Morre cedo. A universidade nunca lhe deu um crédito, mas tem cursos de artes. Recentemente vive 96 anos Ida Hahnemann de Campos,
a grande pintora do Paraná e de todo o sul do país. Um dia eu disse ao magnífico reitor, por favor, vamos dar-lhe um título de doutor honoris causa a essa senhora. Ele disse, me dá um nome. Passado um tempo, eu disse, que tal, doutor, o senhor pensou no título para essa senhora, que tem muito mérito, que seria muito importante que a universidade reconhecesse? Eu disse, pensei. Mas ela não tem nem o ensino primário. Vejo o pensamento linear e categórico, sempre categórico. Quer dizer, para alcançar as magistraturas do doutoramento, teria que ser alguém já, evidentemente, timbrado por eles. Quando seria ótimo que ela fizesse parte, e eu me sentiria até muito honrado de saber que lá, junto com os professores, e que eu estou junto, da universidade, uma universidade pública do Paraná e do Brasil, tem o nome de Ida Hahnemann de Campos e do Miguel Bacum, mas não deram isso a eles. Quem sabe deem agora pós-morte, tendo em vista, só para os senhores verem o que é realmente o reducionismo pelo título de doutor. Um dia eu dirigi a escola de Direito e tinha alguns doutores lá sentados, que estavam fazendo pesquisa, e eu precisando de gente para fazer aula de graduação. Mandei chamar o sujeito que até eu tinha autorizado de fazer doutoramento fora. E eu disse, mas eu não posso dar aula em graduação, professor. Por quê? Tem alguma lei que proíba? Não, professor, eu sou um doutor. Eu disse, como doutor, você tem que varrer melhor que a mulher que varre. Você tem que limpar um copo melhor do que a mulher a que sabe lavar copo. Você tem que fazer melhor do que todos os outros professores na graduação. Você vai fazer aula na graduação. Eu não tenho professores para ter que fazer. E quero dizer para você que eu vou deixar passar uma semana e vou, quem sabe, em dias alternativos, ouvir sua aula. Acharam que estava fazendo. Até para o conselho foi para estar ameaçando. Não pode dizer que estão ameaçando. E fui. E ele me agradece até hoje. Ele diz, o senhor me transformou em professor. Porque até então eu não sabia que eu era professor. Vejam, é um absurdo a gente se limitar através de titulações. Onde é que está a força da primeira mão? É quem primeiro sabe a verdade. Quem primeiro sabe a verdade, quem sabe seja um desses tipos que a gente passa, está descalço, mas ele tem, num dado momento, ele também é ligado a 10 mil pessoas. E ele também, pelo sofrimento, fez uma visão cognoscível, cognoscional. Ele pode ter, às vezes, uma extraordinária força. Veja como a China é inteligente. Ela diz todas as vezes que nasceu um demente, é Deus encaminhando a mensagem nova. E quando eles chegam em qualquer casa, eles abrem as portas, todas as janelas, conversam, perguntam se quer tomar banho, mudam roupa, dão ienes, dão dinheiro e alimento. E perguntam algumas coisas para eles e anotam o que eles dizem. Que eles dizem, eles não são reducionistas. Eles têm a verdade. Nós ainda não alcançamos esse valor. Eu espero que a gente alcance um dia. Eu agradeço muito os senhores, que Deus os ilumine, que eu possa ter sensibilizado os senhores a ler um pouco mais e que os senhores tenham coragem de abandonar um pouco essa missão. Se preparem porque, vejam, o analítico vem aí através da inteligência artificial. E nós vamos ter que conviver com isso. Então precisamos ler mais. Tudo que os senhores puderem entender do Dr. Einstein, do Dr. Planck, leiam com atenção. Vai lhes ajudar em todos os sentidos, inclusive naquilo que diz respeito à profissão de cada um. Os senhores querem me fazer alguma pergunta, alguma coisa que eu possa responder? Por favor. A diferença entre... Boa noite. Boa noite. A diferença entre física quântica e a física... Clássica. Física não mecânica quântica. A mecânica quântica, ela ainda sofre muito a influência da física quântica. Muito. Da física clássica.
ela está devagar se desprendendo e indo para uma... Conceitos. Exatamente, os conceitos. Ela está indo para a física quântica. E a física quântica, ela vai nos abrir de tal maneira, porque ela praticamente desvendou a linha do espírito. Ela diz, veja, esse design que nós temos para a composição fisiológica, morfológica, é extraordinário. E nós precisamos descobrir isso. Qual é essa energia? Até o nome de Deus, isso, aquilo. Mas o que é que isso faz? A mecânica tem. Nós criamos um mundo mecânico, por exemplo. Extraordinário. Ela vai ter que buscar outra vez. E nessa busca dela, ela vai ajudar muito, que ela vai ajudar particularmente a engenharia civil, através desses viadutos todos, essa composição toda. Nós vamos refazer uma conceituação nova. Porque nós vamos sair da linearidade. Não sei se o senhor está entendendo. A linearidade é uma desgraça nacional e humana. A gente tem que sair. Mas nós vamos. Eu tenho muita esperança. Que todos nós vamos alcançar valores novos. Doutor Maurício, em Curitiba, no Centro de Estudos Espíritas de Curitiba, Sim. todo o conhecimento que existe da doutrina associado ao conhecimento da física quântica levaram as pessoas de lá a propor um projeto educacional para o Brasil. Sim. Já existe esse projeto. Existe. Eu sou professora aposentada Sim. e da área de letras e me interesso muito. Já tive escola, entendeu? Sempre procurando oferecer uma educação além da informação. Sim. E vejo hoje como se encontra a educação no Brasil, o que está acontecendo com as crianças, tanto que eu comecei a escrever livros para crianças. Entendeu? Então me interessa muito conhecer, se existe, eu gostaria de conhecer esse projeto espírita associado à física quântica e todo o conhecimento de que dispõe. Sim. Nós temos um trabalho vinculado a uma política pedagógica da cultura quântica espírita. A senhora já recebe um pouco dessas informações através do site. Nós temos, o professor Hugo pode depois passar para a professora, e a senhora já vai receber um pouco. E quem sabe pode até fazer algumas perguntas, aquele capacitor desse salto quântico, quem sabe responda para a senhora e até encaminhe alguns documentos e mensagens para a senhora. O grande significado dessa política pedagógica, dessa cultura quântica espírita, é realmente nós olharmos mais para o ser humano. Nós vamos ter que olhar mais para o ser humano. Nós não podemos, em hipótese nenhuma... Veja, nós ainda continuamos, cada um olhando a nuca do outro. As carteiras ainda são todas clássicas. Todas, da pré-escola até o pós-graduação. Está todo mundo lá olhando um para o outro, a nuca do outro. E não há... Quer dizer, a linha de atuação vinculada à educação ainda é uma linha absolutamente clássica. Vai pela avaliação, de 0 a 10, e ter que fazer exatamente aquilo que o modelo dele. Então, é a dimensão do modelo. A gente tem que imaginar que a física quântica trouxe, ela rompe com a ideia do protocolo e vai para o padrão. A gente tem que fazer o padrão une, e o protocolo desune. Quando o protocolo, vejo, ele faz a disjunção, o padrão faz a conjunção. Então, lá nós trabalhamos a conjunção. Nós temos uma escola, eu vou pedir que encaminhe para a senhora o projeto político-pedagógico do Lar Escola Leocádio José Correia. Nós temos 3 escolas vinculadas ali à sociedade. Nós temos o Lar Escola Leocádio Correia, nós temos o Dila Portugal Castagnoli de Campo Largo, e temos o Lar Infantil Leocádio Correia numa ilha em Paranaguá. Os 3 trabalham uma visão dessa linha crítica do ser humano. Depois nós temos a Faculdade Leocádio José Correia, onde os currículos também, quem sabe, lhe possam ser úteis. Eu vou pedir que encaminhe a senhora. Pois não. Não. Agradeço muito os senhores. O grande significado é que os senhores todos os dias digam: que bom que eu tenho força de amor. Quando a gente ama, sabe, a gente chora e sofre um pouco mais. Nunca esqueço, meus amigos, eu aprendi nas metáforas espíritas que para se ganhar é preciso perder.
A gente tem que perder um pouco essa vaidade, essas bobagens todas que nos colocaram através de uma linha material, que para ganhar a gente tem que perder. Eu tenho certeza absoluta de que quando a gente tem a humildade de perder com dignidade, perder sempre em pé, nunca ajoelhado. Se tiver de perder, perder em pé, como homem, com dignidade. Não é? Deus abençoe os senhores, muito obrigado. Leve minha mensagem para a casa dos senhores de amor, de fraternidade e de luz. Viu? Sejam felizes. Obrigado. E desculpe se eu não respondia